Muito boa tarde, na alegria e na paz do Senhor. Que bom poder mais um dia. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Em Frente aqui da IP de Rolândia. Eu sou o pastor Silas de Souza. Vamos começar já a compartilhar essa programação. Pega aí o teu celular, querido, e já manda para muita gente. Eu não sei se você está assistindo pela TV. Então liga para alguém, se você já está na rede social, melhor ainda, só colocar aqui, compartilhar. E eu ainda acrescento, hashtag Eu Amo Rolândia, faz a mesma coisa e nós vamos estar junto aqui por esse período para transmitir uma palavra de amor, de paz, de alegria e de esperança para o teu coração. Glória a Deus pela tua vida. E aí, como é que foi o fim de semana? Deve ter sido maravilhoso, calor. Sabe, estava comentando aqui na igreja, a cidade está aí cheia de florzinha amarela, né? Não sei se você está reparando isso. Nós estamos aí na primavera e está a coisa mais linda aqui em Rolândia. Estou muito feliz de ver cada dia a cidade mais florida. Onde você mora está como aí? Você que está acompanhando talvez de outro lugar. Espero que esteja como aqui, porque aqui está muito bonito. Dias ensolarados, noites lindas, estreladas, com uma lua. Olha, queridos, a palavra de Deus fala que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É impossível achar que esse Deus não existe, que esse Deus não trabalha a favor daqueles que o amam. Sabe, colocou tudo no lugar certo. Sabe, virou a estação, nós estamos vivendo um novo tempo. E a cada dia, a Bíblia fala em Provérbios 4, a vida do justo, como luz da aurora, vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Olha, hoje eu vou começar te dando um recado muito importante. Presta atenção, porque hoje é o último dia desse tipo de programação. Amanhã nós teremos 2 horários, olha que coisa. É bom, hein? 2 horários. Vai ter de manhã, às 8 da manhã, e vai ter também às 1h30. Então vai ter programa Em Frente 2 vezes por dia. Ah, meu querido, vai ser o mesmo programa, mas se você não puder assistir de manhã às 8, você pode assistir às 1h30, você pode avisar. Hoje nós vamos passar muitos anúncios a respeito disso. Amanhã começa um novo esquema, um novo horário, um novo momento aqui para o programa Em Frente, tá bom? Você é convidado para participar, se quiser, dos 2 às 8 horas da manhã, é das 8 às 8h15, e depois às 1h30, da 1h30 a 1h45. Então nós vamos dividir aí o período e você vai ter da mesma maneira a mesma inspiração, a mesma palavra, e nós vamos estar junto aqui de segunda a sexta-feira agora em 2 horários. Hoje, então, o último momento que nós estamos aqui somente à tarde, tá bom? A partir de amanhã também às 8 horas. Já avisa muita gente, compartilha essa ideia, porque vai ser bem legal, tá bom? Deus te abençoe. E aí, já convidou todo mundo para participar? Porque eu já quero falar de Bíblia, de Palavra de Deus. Nós estamos iniciando uma semana, essa é a semana da criança, né? A gente está chamando assim, porque semana que vem, dia 12, do Dia das Crianças. Então, eu estou postando lá nas minhas redes sociais memórias, né? Minha, dos meus irmãos, quando eu tinha pouca idade. Faz tempo, querido. Você tem aí, né, alguma lembrança da sua infância? Procura lembrar, vai lá ver foto e se coloca dentro daquilo que te faz bem, daquilo que te lembra coisas boas. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, querido. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, viu? Que toda a tua história já estava escrita. E desde a tua infância, para Jeremias, Deus falou assim: olha, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci, eu já te constituí e eu já te encaminhei para que você fosse profeta para as nações. A tua história já está escrita no livro de Deus, querido, desde lá da tenridade, e vai ser assim até o dia que Ele quiser. E hoje eu quero comentar até sobre isso mesmo na Bíblia. Se você puder abrir e você quiser acompanhar, você pode pegar a tua Bíblia. Mas eu vou citar um versículo
que se encontra no Evangelho segundo nos escreveu João. Evangelho segundo nos escreveu João, lá no capítulo 17, o versículo 4. Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 17, o versículo 4, que diz assim, olha, eu vou ler até aqui na Bíblia. Hoje eu estou com uma Bíblia nova, e eu estou tão feliz com a minha Bíblia nova, que eu quero ler diretamente aqui na Bíblia, olha, com cara de pastor pregando, ó. Vamos lá, João 17, 4 diz assim, né? Disse Jesus, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Este versículo, queridos, esse versículo está dentro de um contexto, né? A Bíblia, ela não pode ser lida aleatoriamente assim, não. Sabe, tem gente que às vezes quer uma resposta de Deus, né, pega a Bíblia e abre e lê, Deus falou comigo. Toma cuidado com isso, tá bom? Eu creio que Deus pode falar de muitas maneiras. Em Hebreus, lá no capítulo 1, a Bíblia diz assim, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, através dos profetas, nesses últimos dias tem nos falado através do Filho, o Senhor Jesus Cristo. E nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, e Deus pode falar como Ele quiser. Às vezes Deus fala num sussurro, Deus fala num vento, às vezes num som alto, às vezes simplesmente, né, você vê algo e aquilo te traz uma sensação de que fala, puxa, Deus está falando comigo nisso, mas Deus fala. Agora, quando se trata de Bíblia, o ideal é que a gente esteja dentro de um contexto. Jesus estava para ser entregue aos malfeitores, aos seus inimigos que iriam crucificá-lo. Mas antes, Jesus faz uma oração. Jesus faz uma oração que a gente chama assim, a oração sacerdotal. Porque esta oração não era uma coisa falando dele, não era uma coisa que ele estava falando de qualquer coisa, mas ele estava orando pelos seus discípulos, por aqueles que ele amou, cuidou até o fim. E ele ainda diz essa oração, uma frase muito interessante, que ele fala assim, Pai, eu oro não só por estes, mas eu oro também por aqueles que ainda hão de crer no seu nome. Ou seja, ele estava orando por mim e ele também estava orando por você. O capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João é nada mais, nada menos do que uma oração de Jesus por mim e por você. Talvez você não possa fazer isso agora, mas guarda isso na tua cabeça, ó, João 17. E depois você vai lá e lê, com todo cuidado, versículo por versículo. E você vai ver o que Jesus está pedindo por você e por mim. É algo muito legal. Mas hoje, especialmente, a respeito desse texto, eu li aqui para você um versículo que Jesus disse assim, Pai, ele estava falando com Deus, né? Os discípulos estavam ouvindo, tanto que João registrou. E ele disse assim, Pai, eu te glorifiquei na terra, como? Tendo consumado a obra que tu mandaste que eu fizesse. Foi isso que ele orou. Eu terminei, eu completei a obra, e com isso eu glorifiquei o teu nome. E eu fiquei meditando nesse versículo há um tempo na minha vida, e eu quero comentar ele com você hoje. Sabe, às vezes quando alguém falece, quando alguém morre, aliás, sempre, né? Mas tem vezes que é pior. Quando alguém morre, quando alguém falece, a gente se entristece, sempre, não importa quem. Hoje no Brasil a gente tem ouvido falar muito das pessoas que têm falecido por conta da Covid-19, coronavírus. A pandemia ao redor do mundo tem trazido muita dor, muita tristeza, e a gente se compadece, fica solidário. Mas sabe, queridos, todos os dias pessoas falecem e isso nos entristece. Mas há casos que nos deixam mais tristes. Quais são? Geralmente, quando nos parece que a pessoa foi cedo demais. O Senhor Jesus estava orando porque ele estava prestes a ser entregue para a morte.
Jesus tinha 33 anos de idade. 33 anos. Ele nasceu da Virgem Maria. A gente não sabe muito o que aconteceu, por exemplo, até os 12 anos. Nos 12 anos, ele teve um encontro com os doutores da lei, os homens mais entendidos da religião de Israel. E ali ele mostrou muita sabedoria, com 12 anos. Depois há um silêncio, e entre os 12 e os 30 anos, a Bíblia não diz o que aconteceu. Mas dos 30 aos 33, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos dão conta do que fez Jesus, do que ele pregou, do que ele ensinou. Querido, e só esses 3 anos, pouco tempo, foram suficientes para deixar coisas que nós nunca vamos esquecer. Coisas que mudaram a história da humanidade. 3 anos que, por exemplo, dividiram a história ao meio. Eu já disse, nós estamos em 2020, porque nós estamos vivendo a era antes de Cristo, depois de Cristo. 2020 é depois de Cristo. 3 anos de vida que transformaram a história, mudaram tempos, rumos, reis. Queridos, a Europa, o Ocidente inteiro foi completamente mudado por um homem do Oriente. Toda a Europa, todo o hemisfério norte segue hoje um calendário que fala que está no ano 2020. Por quê? Porque Jesus Cristo mudou a história. E isso é muito interessante de pensar. E nós que somos influenciados por esta geração, também somos assim. É uma coisa muito forte. E eu fiquei pensando, quando uma pessoa morre, nós nos entristecemos. Mas quando essa pessoa morre jovem, 33 anos, imagina, querido. Imagina a dor de Maria, a mãe de Jesus. Imagina a dor dos seus irmãos. A gente conhece pela Bíblia a dor dos discípulos de Jesus. Ficaram abalados, porque Jesus com 33 anos morreu. E isso realmente trazia dor. Quando uma pessoa morre aparentemente mais cedo do que o normal, a gente fica muito mais triste. Qualquer morte, qualquer perda, qualquer passagem de alguém faz a gente se entristecer. Mas quando é jovem é pior. Mas querido, eu vou te dizer que não, que ainda há algo pior. Pior do que morrer aparentemente antes do tempo, na idade, é morrer numa outra condição, que Jesus não teve esse problema. Ele disse para Deus assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer. A pior coisa não é morrer em idade precoce. A pior coisa, querido, é passar dessa para uma melhor, é passar, dessa vida não tendo cumprido aquilo que Deus nos pôs na mão para fazer. Isso é o pior. Não importa a idade, não importa. Tem gente que morre com 100 anos e não cumpriu a tarefa. Jesus disse: Pai, eu completei a tarefa, eu completei a obra. Com 33 anos, mesmo parecendo precoce, não era. Por quê? Porque Jesus completou o que devia ter sido completado. Então não analisa a perda de alguém, não analisa a morte a partir do prisma da idade física e cronológica. Passa hoje a olhar, inclusive, a minha e a tua vida, que também, infelizmente, se Jesus não voltar antes, também passaremos uma hora por este caminho, o vale da sombra da morte, como disse Davi. Mas, querido, a coisa mais triste para alguém não é morrer jovem, é morrer sem ter cumprido a tarefa para o qual Deus a designou para fazer. Isso seria o pior. Não é morrer jovem na terra, não é morrer antes do aparente tempo.
E nessa manhã, nesse tempo, nesse dia, nessa tarde, para essa noite, para esse dia que Deus te fez, começo de semana é sempre tempo para parar, pensar, planejar, olhar para frente e dizer: o que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? Tem alguém que disse uma frase muito pesada. Sabe qual é? Você pode viver muito bem sem Jesus aqui na terra, mas vai ser terrível morrer sem Jesus. É possível viver sem Jesus na terra, e até aparentemente bem, mas vai ser terrível morrer sem ter Jesus, sem cumprir o propósito para o qual Deus designou para a nossa vida. O Senhor Jesus não ia ter esse problema, querido, porque Ele iria chegar diante do Pai, e como filho amado, e como filho que somos, Jesus iria também prestar conta ao Pai daquilo que Ele foi enviado a fazer. E nós também vamos um dia nos encontrar com Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 9:27 assim: ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso vai ser juízo, ou seja, prestação de contas com Deus. Talvez você diga: mas pastor, eu nem sei qual é a minha tarefa, eu não sei o que eu tenho que fazer. Olha, nós estamos começando mais uma semana, nós estamos começando mais um mês, hoje ainda é dia 5 de outubro, nós estamos começando mais um trimestre, que até é o último do ano, mas é mais um trimestre, é um novo trimestre, por mais que seja o último do ano. Ainda dá tempo de você parar, orar e perguntar para Deus: Pai, qual é a minha tarefa? E se você já sabe qual é a tua, então hoje é dia de você dizer: eu quero ser como Jesus, que não importa quanto tempo viveu aqui na terra. Jesus viveu do 0 aos 33 só, mas Ele cumpriu cabalmente, finalmente, de maneira total, aquilo para o qual Ele foi enviado a fazer. Ele completou a obra que Deus mandou Ele fazer na terra. Querido, você também não é alguém sem propósito. Você não é obra do acaso. Você não é obra de uma mulher que resolveram um dia se juntar, e aí juntou um espermatozoide com um óvulo. Vamos falar biologia aqui, e de repente, pau, nasceu você. Não, Deus lá do céu pensou: vou mandar essa pessoa para a terra, com propósito, com uma tarefa. Algo através da tua vida precisa ser feito, algo através da tua vida precisa ser cumprido. Há uma tarefa, algo de Deus, querido. Você não é vão, você não é à toa, você não nasceu como obra de um mero acaso. Não houve uma explosão e bom, nasceu você. Nem a terra foi assim. A terra foi obra de criação de um Deus amoroso. A Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus entrou nela para começar a dizer: haja luz, haja divisão das águas, que haja árvore frutífera, que haja os animais da terra, que haja os animais da terra. Criou o homem, a mulher, nos colocou aqui para usufruirmos da tarefa dele. Ele cumpriu em 6 dias, no 7º ele descansou. Querido, e você também precisa cumprir a tua tarefa, para aí depois a gente ter descanso. Sabe qual é? Olha, o lema aqui é: a gente só pode cansar no dia que der para descansar. Não adianta agora falar assim: já cansei, já não dá, você já cumpriu a tarefa? Então ainda não é hora de cansar, ainda não é hora de parar, ainda não é hora de desejar morrer, ainda não é hora de desejar colocar fim àquilo que Deus não pôs. Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome. Eu glorifiquei o teu nome enquanto estive na terra, Pai, porque eu cumpri a tarefa que o Senhor me deu. Um dia vai acontecer comigo e com você. Nós nos depararemos diante do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E querido, teremos que apresentar a Ele aquilo que Ele colocou na nossa mão, para que pudéssemos cumprir
e fazer a nossa tarefa. Você vai poder falar como Jesus? Será? Eu tenho pensado nisso. Esse versículo está mexendo com o meu coração nesse dia e eu queria passar esse recado para você que está assistindo também. Eu quero, aqui na terra, glorificar a Deus. E como faz isso? Completando a obra que Ele deu para fazer. E Ele quer fazer isso através da tua vida. Ele quer fazer isso através da tua história. Eu não sei quanto tempo cronológico essa história vai durar, mas não importa. Querido, se num dia Deus completar a obra, já glorificou o nome dele, e isso já basta. Jesus levou 3 anos, tem gente que vai levar 100, tem gente que vai levar menos, não sei, mas uma coisa é certa, o Senhor está operando, Ele está te capacitando, Ele capacitou Jesus. A Bíblia diz que Ele, lá no seu batismo, veio sobre Ele o Espírito Santo. Enquanto João Batista o batizava, veio com a forma corpórea de uma pomba. Era o Filho, o Espírito, e do céu ouviu-se uma voz que se dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E nesta tarde, nesse início de semana, nesse início de mês, nesse início de trimestre, eu quero falar para você que hoje, essa pomba, essa expressão de Deus, que não é uma força, não é uma sensação, mas é uma pessoa chamada o Espírito Santo de Deus, vai trazer para a tua vida uma condição de que você entenda qual é a tarefa, qual é o teu propósito. E uma coisa eu sei, você como Jesus é um filho amado em quem Deus tem prazer. E você e eu chegarmos no nosso tempo derradeiro, ainda que possa parecer aos homens precoce, não interessa. Interessa que cumpramos a tarefa para a qual Deus nos pôs nessa terra, para que pudéssemos cumprir. Há um propósito de vida. Você não nasceu em vão. Você precisa entender, a tua vida tem propósito. Eu queria que você declarasse isso durante esse dia, querido. Que você declarasse, pode até ser que você não saiba qual seja ele ainda, não interessa, mas uma coisa é verdade, tua vida tem propósito, você tem uma missão, você tem uma tarefa. Então hoje, pela fé, talvez ainda que você nem saiba, comece a declarar: a minha vida tem propósito, a minha vida tem sentido, a minha vida tem razão de ser, a minha vida tem um porquê. Eu não sou fruto de um mero encontro de um homem e de uma mulher. Não, eu sou fruto do amor de um Deus que me colocou aqui na terra com uma razão. Talvez ainda não saiba qual seja, mas não importa. O Deus que quer que eu cumpra essa tarefa vai me trazer a consciência, vai me revelar. E quando eu souber, eu vou cumprir. E se eu já sei, eu vou começar a caminhar rumo a este propósito, para que eu cumpra e diga como Jesus: Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado, completado a obra que o Senhor me deu para fazer. Para de achar, eu não tenho valor, para que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui. Mesmo que não saiba, você começa a declarar hoje, de hoje em diante: eu tenho um propósito, eu tenho valor, eu tenho sentido, a minha vida tem uma razão. Eu ainda talvez não saiba, mas eu vou descobrir. E aquilo que eu já sei, eu vou me posicionar para viver, para completar, para fazer. E Deus vai me ajudar. Porque até para Jesus fazer, Ele fez vir sobre Ele o Espírito Santo. E sobre a tua vida não vai ser diferente. Nessa tarde, você vai pegar e você vai falar: vem Espírito Santo, vem. Assim como tu desceste sobre Jesus, desce sobre mim. Habita no meu coração e começa a me ensinar. O Senhor Jesus falou em João 14, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou subir, eu vou ser glorificado junto ao Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo. E Ele vai ensinar para vocês
todas as coisas e vocês vão saber exatamente o que vocês devem saber para poder fazer. E assim tem sido até o dia de hoje. O Espírito Santo desceu lá em Atos 2, há 2000 anos atrás aproximadamente, e até hoje ele está na terra, descendo sobre pessoas, dizer para elas qual é a verdade em Jesus Cristo, e dizer para elas qual é o seu valor, o seu propósito, a sua tarefa, a sua razão de ser e o seu sentido de vida. Recebe essa palavra essa tarde? Toma posse dela, querido. Você não é um qualquer, você não é uma certa pessoa, você é a pessoa certa, no lugar certo. Ontem nós estávamos falando isso aqui na nossa grande celebração. Não tem acaso, tem gente certa no lugar certo. Você não está na família errada, você não está no trabalho errado, você não está na condição errada. Deus tudo preparou de maneira certa. Eu não estou num certo emprego, eu não estou numa certa escola, eu não estou numa certa igreja, eu não sou uma certa pessoa, eu não sou um fulano, um beltrano e um ciclano. Não, eu tenho diante de Deus um nome e um sobrenome, e Ele conhece a mim pelo nome, e Ele me chama por este nome, me dando sentido e propósito de vida. Cumpra com a tua tarefa, glorifica com isso o nome de Deus, e não importa quanto tempo você vai viver na terra. Quando você chegar diante do Senhor, você vai falar que nem Jesus: Pai, eu te glorifiquei, e fiz isso, sabe como? Completando, consumando a tarefa que o Senhor me deu para fazer. Querido, isso traz alegria, traz paz, traz propósito, traz direção, traz motivação. Eu não estou aqui para falar de autoajuda, eu não sei nem fazer isso. Se eu soubesse, já estava rico fazendo vídeos, motivacionais. Eu não sei te dizer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Eu não sei te dizer outra coisa a não ser aquela que eu vivo com Deus. Porque já houve um tempo da minha vida que eu pensava: quem sou eu? Para que eu sirvo? Qual é o meu valor? Essa crise existencial humana, filosófica, que você não precisa ter. Porque pela palavra de Deus eu estou te dizendo: você tem um propósito, você tem um valor, você tem uma tarefa, você tem uma missão. Não permita que a sua frustração faça com que você não cumpra a tua missão. Talvez você esteja frustrado com gente, talvez você esteja frustrado com tantas coisas, mas a tua frustração nunca, escreva, memorize, a tua frustração nunca vai ser maior do que a tua missão. A tua frustração nunca vai ser maior do que a tua missão. E Deus vai te dar graça, força, poder, presença do Espírito, para que você cumpra esta missão. Glorifique o nome do Senhor, e quando chegar diante dele, ou até mesmo de agora, dizer: eu glorifico o teu nome, completando a tarefa que o Senhor me deu para fazer. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Fala para Ele: entra no meu coração, e me diz: Pai, entra, Espírito Santo, vem falar comigo e me diz qual é a minha missão. E se você já sabe, recebe força para completá-la e glorificar o nome do Senhor. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai amado, como disse Jesus, eu quero glorificar o teu nome cumprindo a minha missão. Eu quero glorificar o teu nome cumprindo a minha tarefa. Eu quero completar, ó Deus, o chamado e aquilo para o qual tu me fizeste vir a essa terra, Pai. Eu sei que eu não vim à toa nem em vão. E eu sei que o meu irmão, a minha irmã que agora recebem esta programação, não apareceram do nada, não foi fruto do encontro de um homem, de uma mulher, foi pensamento de Deus na terra, foi fruto de um propósito de Deus, que fez, ó Pai, com que ele, ela, que agora me ouvem, viessem para o mundo com um propósito,
com sentido. Revela a ele, revela a ela, e aquele que a quem já foi revelado possa a partir de hoje receber força do alto. Como desceu sobre Jesus o Espírito Santo, faz descer agora sobre esta pessoa, da força, dá condições, e que ela siga em frente, fazendo com que o teu nome seja glorificado. Faz isso neste dia. Entregamos esta semana agradecidos na tua mão, em nome de Jesus. Amém. Eu te amo em Jesus. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém na face da terra. Até amanhã às 8 da manhã e depois às 1h30. Tchau, fica com Deus.